O tema da mensagem de hoje é: como manter a fé em tempos de crise. Como manter a fé em tempos de crise. Eu te garanto que o que você vai ouvir aqui, você não vai achar no Google não, porque cada frase é resultado de oração e de direcionamento de Deus e do céu para nós. Geralmente, a fé se manifesta sempre que coisas grandiosas precisam acontecer. Entenda isso. Cada milagre descrito na Bíblia foi ativado ou desencadeado por causa da fé. Nenhum milagre na Bíblia aconteceu assim de repente, ou porque Deus teve dó. Não, é porque alguém teve fé. Preste atenção, a sua miséria ou autocomiseração, ela não vai promover o milagre, a sua fé sim. Agora preste atenção, o milagre nas Escrituras sempre foi resultado da fé de alguém. Diga comigo, o milagre na minha vida será resultado da minha fé. Entenda, milagre não é presente, milagre é reação. Milagre não é Deus agindo, é Deus reagindo. Quem se lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela disse, se eu tocar, eu vou ser curada. Então ela tocou. Jesus reagiu. Nós precisamos entender, eu sei que nós somos educados, eu digo nós, de um modo geral, a igreja brasileira, entendendo que milagre é algo que Deus é obrigado a fazer por mim. Na verdade, Ele não é obrigado a fazer nada por mim. Na cruz, Jesus já fez tudo. Jesus é o centro da igreja, Jesus é o centro da pregação. Agora, algo que me chama a atenção é que não há nada que Ele não tenha feito na cruz. Na cruz, Jesus já conquistou toda cura, toda prosperidade, toda provisão, toda bênção para nós. Agora, preste atenção nisso. O livro de Hebreus fala sobre a galeria dos heróis da fé. Quem já leu? Deixa-me ver. Então você sabe do que eu estou falando. E ele diz o seguinte: pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Pela fé, o povo de Israel viu as muralhas de Jericó caindo. Foi pela fé, Davi derrotou Golias. E também foi tudo, preste atenção, toda a realização de Deus através do homem foi feita pela fé. Deus não vai se mover a não ser pela fé. Ah, mas Ele é todo poderoso. Ah, irmão, Ele é mais poderoso do que você pode imaginar. Só que Ele decidiu se mover no mundo através da fé do seu povo. Entenda isso. Tudo o que seria impossível acontecer de forma racional, Deus realizou de forma transcendental. Não é uma frase difícil, eu vou te explicar. Racional é o que nós somos. 2 mais 2. Você é inteligente. Vamos já, 4 mais 4. 8 mais 8. Isso é uma verdade matemática. Agora nós nos tornamos muito técnicos. Eu tenho modelos na minha igreja. Nós temos, isso é bom, isso é bom. Mas isso não substitui o sobrenatural. Nós precisamos entender que o sobrenatural é transcendental. É por isso que a paz de Deus excede o entendimento. Isso é transcendental. É por isso que a fé, ela excede o racional. Isso é transcendental. Preste atenção nisso. A fé faz com que Deus se mova através de você. Eu vou repetir. A fé faz com que Deus se mova através de você. Irmãos, preste atenção nisso. Os cientistas estão trabalhando para achar cura contra o vírus, e nós devemos orar por eles, mas somente um antídoto mais forte que o vírus vai derrotar o vírus. Agora o antídoto mais forte que a humanidade já teve, já provou, chama-se fé. A fé sempre foi o antídoto mais poderoso da história. Até a graça, que é o maior poder do mundo. Não existe poder maior do que a graça. A graça é o maior poder do mundo. Esse ano, a nossa igreja, nós vivemos o ano da graça. 2020 foi o ano da graça. Agora, mesmo a graça sendo o maior poder do mundo, ela só é desfrutada ou alcançada pela fé. Pela graça nós somos salvos por meio... Ah, pastor, mas a graça é de graça. Eu sei, querido, mas o instrumento que Deus usa para ativar as coisas do céu chama-se fé. Talvez você está pensando assim, esse pastor é doido. Falar de fé num tempo como esse, pregar de fé em dias como esse, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A igreja sempre foi contra a maré. A igreja sempre nadou contra o sistema. A igreja sempre se opôs às verdades do mundo. Eu não estou aqui para pregar as verdades do mundo, eu estou aqui para anunciar as verdades do céu. Irmãos, preste atenção nisso, Deus ainda vai te sacudir essa noite. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Pessoas que têm fé, quantos têm fé aqui? Diga glória a Deus.
Pessoas que têm fé, elas espontaneamente dizem: Deus pode me surpreender, eu estou pronto. Pessoas que vivem pela fé, elas estão prontas para ser surpreendidas por Deus a qualquer momento. Agora perceba isso: a fé verdadeira não respeita o impossível. Você não vai achar no Google não, querido. Anota isso aí. A fé verdadeira não respeita o impossível. O problema é que pessoas que não têm fé, elas pensam, pastor Paulinho, o oposto de Deus. Pessoas sem fé, elas pensam o contrário de Deus. O pastor Bill Johnson, ele diz o seguinte: se existe alguma área da sua vida que você não tem esperança, é porque você está crendo na mentira. Se existe alguma área da sua vida que você não vê esperança, é porque você está crendo na mentira. A incredulidade é a fé na pessoa errada. Eu vou repetir: a incredulidade é a fé na pessoa errada. Quando Deus te criou, Ele colocou em você a capacidade de confiar e acreditar nele. É por isso que nesses tempos sombrios, você precisa despertar a fé que Deus já colocou em você. Eu já contei essa história em outras vezes, mas não aqui. Eu ouvi dizer de um pastor que chegou na igreja um pouco antes e viu a Bíblia de uma irmã em cima da cadeira. Ele pegou a Bíblia sem ninguém saber e colocou lá $100. A minha Bíblia está ali, caso alguém... Não sei, vai aqui. E não contou para ninguém. Quando começou o culto, ele virou para a irmã e disse assim: irmã, abra sua Bíblia e me dê $100. Falou: pastor, não tem, pastor. Irmã, creia, abra sua Bíblia e me dê $100. Falou: pastor, nem na carteira tem, mas na Bíblia. Aí o pastor insistiu: irmã, pelo amor de Deus, creia, abra sua Bíblia e me dê. De tanto o pastor insistir, ela abriu. O que tinha lá? O que tinha lá? Deus nunca vai te pedir aquilo que Ele não tenha colocado em você antes. Se Ele está te pedindo fé, é porque Ele já pôs. Se Ele está te encorajando a crer na cura, é porque Ele já te curou. Se Ele está te pedindo coragem, é porque Ele já te deu. É por isso que Ele diz para Josué: seja forte e corajoso. Por quê? Porque eu já te dei isso. Deus não vai te criar, Ele já te criou. Quem entende isso? Irmãos, desperte hoje a sua fé e viva as maravilhas de Deus. Agora a pergunta que não quer calar: como manter a fé em tempos de crise? Como manter a fé? Porque pregar sobre fé é fácil. Escrever sobre fé, tuitar sobre fé, postar uma frase de fé, força, foco e fé, enfim, é fácil. O difícil é manter a fé em dias como esse. Eu conheço várias pessoas que morreram. Eu quase morri, mas eu estou vivo, amém? Sabe por quê? Preste atenção nisso. A partir de agora eu quero orar por você. Feche seus olhos, põe a mão na sua cabeça. Pai, a partir de agora, mentes aqui serão abertas, mentalidades serão transformadas, pessoas serão mudadas. A fé dessa igreja e desse povo nunca mais será a mesma. O novo ano significa um novo nível. O novo ano significa novas promessas. Nós chegamos até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, mas daqui para frente o Senhor vai nos ajudar também. Por isso, abra as nossas mentes, abra, Pai, o nosso espírito, o nosso entendimento, porque a partir de agora, os céus vão fazer parte da nossa vida, os céus vão fazer parte de nós, e que a partir de agora, cada pessoa que seja tocada de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Para manter a fé em tempos de crise, você precisa entender que, número 1, a fé é uma certeza. Diga comigo: a fé é uma certeza. Eu sei que a fé não é uma blusa, a fé não é uma marca, a fé não é uma frase, nada contra, não pense assim. Mas a fé, de acordo com a Bíblia, é uma certeza. Hebreus 11:1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Eu estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora. Ótima versão para esses dias. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Na tradução tradicional diz que a fé é certeza daquilo que não vemos. É um pouco incoerente, a única forma de eu ter certeza de alguma coisa é vendo aquilo.
Agora, quando eu não vejo aquilo, como eu posso ter certeza daquilo? Deixa eu te explicar, isso é transcendental. A fé nos mostra a realidade daquilo que ainda não temos, mas em Deus já existe. Quer que eu te dê um exemplo? Eu vou usar você como exemplo. Em Jeremias disse que antes de eu nascer, ele já me conhecia. Quem já leu isso? É porque ele não me conhece daqui, ele me conhece de lá. Entenda, eu não preciso ver o bebê de uma mulher grávida para saber que ali tem um neném, basta eu ver a barriga. Eu não vejo o neném, mas o neném está ali ou não? Isso é fé. Não é porque eu não vejo que não existe. Entenda isso. E nos traz convicção. Convicção é o pensamento firme. A Bíblia fala muito sobre isso. Elias subiu no Monte Horebe e disse: até quantos vocês vão ficar em dois pensamentos? Tiago também diz: vocês que são de ânimo dobre, para com esse negócio. Convicção é um pensamento firme sobre aquilo que eu não vejo, mas acredito. Entenda, acreditar no que é real é mais poderoso do que acreditar naquilo que é visível. Eu vou repetir para você entender. Acreditar no que é real é mais poderoso do que acreditar naquilo que é visível. Eu já conheci muita gente de mentira. Eu acho que tem gente que devia vir com um trailer de 2 minutos, só para você saber no que você está se metendo, né? Sinceramente, de verdade, irmãos, é o que o pastor Paulinho falou. Ele recebeu uma marmita do coco bambu e tinha uva passas. Irmãos, uva passa, fruta cristalizada, maçã na maionese, isso não é de Deus não. Repreende esse negócio. Aí Deus falou. Agora preste atenção. Eu posso não estar vendo, mas Deus está fazendo. Você não está vendo o que Deus está fazendo enquanto você está aqui. Mas a cada culto, Deus se move a seu favor. Eu tenho instruído lá na igreja, virou um axioma. Pastor Bill Hybels diz: lidere por axiomas. E eu tenho feito isso bastante. Então uma frase lá na igreja que é típica é: cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas. E as pessoas que vêm reclamar comigo, sabe o que eu falo com elas? Pastor Paulinho, cuida das coisas de Deus. Todo mundo que cuida das coisas de... Irmãos, tem gente que chegou perto de mim na igreja: pastor, eu estou tendo dinheiro sobrando. Eu falei: glória a Deus. Outra pessoa disse: eu estou dispensando o trabalho. Não, mas espera, nós estamos no tempo de crise. Sabe o que eu declarei lá na igreja? Nós não vamos participar dessa crise. Nós estamos fora. Quem recebe isso aí? Irmãos, não se trata da certeza. Quando eu falo de certeza, não se trata da certeza que Deus fará tudo que eu quero, mas que Ele fará tudo que é melhor para mim. Eu sei que fé parece assim, que Deus vai ser o gênio da lâmpada mágica e vai realizar os seus desejos. Não, Deus não realiza desejos, Deus realiza propósitos. Sabe qual que é a diferença entre fé e visão? Essa igreja tem uma visão, amém? Seja inteirado da visão dessa igreja. Seja inteirado do que Deus deu ao líder de vocês. Seja inteirado, deu sangue por isso mesmo. Agora a diferença entre visão e desejo é que desejo, ele precisa ser alimentado. Já aconteceu com você, de você estar em casa e de repente, uma vontade de tomar um açaí? Já aconteceu com alguém aqui? Mas sem estar grávido. Ou você está em casa, que vontade de comer uma picanha? Isso é desejo. Aí você, quando tem condição, você não descansa, você vai lá e alimenta o desejo. Porque o desejo quer ser alimentado, mas a visão não, a visão que te alimenta. A visão te diz: pinta aqui, muda ali. A visão vai te alimentando. Nós temos que parar de ser uma igreja dos desejos e ser uma igreja visionária. Irmãos, entenda isso. Deus diz que tem pensamentos de paz e não de mal sobre nós. Pastor, o que Deus está pensando sobre mim? Pensamentos de paz e não de mal. A falta de convicção, grava isso, te fará ver aquilo que os seus medos querem que você veja. Por isso que a fé é uma convicção, a fé é uma certeza. Porque a falta de convicção te fará ver aquilo que os seus medos querem que você veja. Eu já estou no primeiro tópico, a fé é uma certeza. Quando os discípulos estavam no meio da tempestade, parece que nós estamos numa tempestade, uma coisa louca. Minha irmã é diretora de uma escola, o marido dela também, ele é contrabaixista na nossa igreja. Eles estão loucos, porque está uma bagunça.
se volta, se não volta. Lá na igreja tem muita gente da área da educação. Mas os discípulos estavam no meio daquela tempestade, naquele tumulto. E quando eles olharam naquele vácuo, eles tiveram medo. E eles disseram, é um fantasma. Porque a falta de convicção te faz olhar para o milagre e ter medo do milagre. Quem estava ali não era um fantasma, era Jesus. E de fantasma ele não tem nada. A questão é que o nosso medo, ele diz no que vamos crer. O nosso medo, ele tira de nós a certeza. O medo, ele diz como vamos chorar, como vamos morrer e como vai acabar. Agora preste atenção nisso. É a falta de convicção te faz olhar para o milagre e ter medo do milagre. Por isso, a fé é uma certeza e não uma possibilidade. Pastor, mas Deus pode curar como pode não curar. Ele pode tudo, querido. Só que a minha fé não está baseada no que Ele faz, está baseada no que Ele é. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Jó chegou a dizer, ainda que Ele me mate, Ele é Deus. Sabe por quê? Entenda isso. Isso é algo poderoso. O que Deus promete para nós é real, é poderoso. Domingo eu preguei na nossa igreja. Eu não me converti na certeza de que Deus me daria um carro ou uma casa, mas que Ele me daria uma vida eterna. Ah, mas Deus pode dar carro? É claro que pode. Dar casa? É claro que pode. Ele é o Deus de toda provisão. Ele é o Deus de toda provisão. Agora preste atenção, a sua fé não pode em 2021, nessa última volta. Esse culto é importante, querido. Eu tenho muito temor e humildade de estar aqui pregando hoje. Eu sei da minha responsabilidade aqui, porque destinos aqui estão sendo alterados. Nessa última volta, você não pode mais olhar para Deus e dizer, ó, se o Senhor fizer, eu gosto do Senhor. Se o Senhor não fizer, eu nem volto na igreja. Entenda, a fé te permite colocar Deus no volante e ir para o banco dos passageiros. Alguns dias eu fui pregar num estado aqui do Brasil, e eu estava muito cansado. Na verdade, irmãos, eu até peço desculpa se eu tropeçar em alguma palavra. Eu estou pregando 9 dias direto, sem parar. Mas vamos lá. Eu entrei no avião e nem vi a cara do piloto, nem sabia o nome dele. E eu estava tão cansado que eu dormi. Só que naquele tempo que eu dormi, aquele piloto poderia ter jogado o avião no chão, ele poderia ter me envenenado, porque dezenas de pessoas ali colocaram as suas vidas sob a responsabilidade dele. Quando eu acordei, até verifiquei, deixa eu ver se eu estou babado ou não, é bom, né? Quando eu acordei, eu já estava chegando no meu destino. E o Espírito Santo falou comigo, entendeu? Se você consegue confiar em um cara mortal como você, o que te impede de confiar num Deus eterno como eu? Eu quero que você entenda, Deus está guiando a sua vida. Deus está direcionando os seus passos. Deus, com certeza, Ele coloca a bênção e a maldição, mas você que escolhe. Deixa Deus ser o piloto da sua vida, deixa Deus ser Deus. Irmãos, não importa o que Deus faça, se Ele fizer alguma coisa, você já venceu. Porque a fé é uma certeza. Quantos aqui se lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? A Bíblia diz que eles foram jogados numa fornalha. E eles disseram para o rei, em Daniel 3, 16 ao 18, se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. A proposta é, se vocês se ajoelharem diante da estátua que eu construí, Nabucodonosor fez a estátua, vocês não morrem. Se não ajoelhar, vão ser lançados na fornalha. Eles disseram, você pode até nos jogar na fornalha, Deus pode até não nos livrar. Olha a certeza desses caras. Sabe o que está faltando para a igreja de hoje? Certeza. Deus nos livrou no passado, vai nos livrar hoje. Ele nos curou no passado, vai nos curar hoje. A esposa de um pastor amigo meu ligou para mim e disse, meu marido acabou de fazer uma cirurgia nos 2 rins, e no final da cirurgia pegou Covid, está entre a vida e a morte. Eu nem sempre faço isso, mas eu fui tomado do poder de Deus, e disse para ela, em 1 semana ele vai sair daí. Quando foi 1 semana ela me ligou, ele está em casa.
É porque eu falei? Não, porque eu criei no que eu falei. Porque eu conheço o Deus que cura. Agora preste atenção. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram firmes diante das ameaças. Sabe por quê? Diga comigo: pessoas com fé se movem pela certeza e não pelas ameaças. Tem gente na nossa igreja que não voltou e diz que nem vai voltar. A pessoa foi para a China, mas para a igreja, na minha igreja eu posso falar. Tem gente que diz para mim: pastor, eu entendi que eu não preciso tanto da igreja assim. Eu posso assistir os cultos em casa. Irmãos, pessoas com fé se movem pela certeza e não pelas ameaças. Eles sabiam da gravidade que eles estavam submetidos. Eles sabiam que eles corriam risco de morte. Muitos são reféns do medo, porque não conhecem ou conhecem pouco sobre o seu Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego conheciam muito sobre o seu Deus. Por isso que eles olharam na cara do medo e disseram: nós não temos medo, nós vamos até para a fornalha, mas nós não vamos adorar outros deuses. Irmãos, grava o que eu vou te dizer. Não tem como você olhar para Deus e não ter esperança. Não tem como você falar de Jesus e não oferecer esperança. Grava o que eu vou te dizer. Se você olha para Deus e não vê esperança, então você está olhando para o Deus errado. Vou repetir para você gravar. Se você olha para Deus e não vê a esperança, é porque você está olhando para o Deus errado. Porque o nosso Deus é o Deus de toda esperança. A Bíblia diz que quando o rei ouviu isso, ele ficou bravo. O rosto dele desfigurou. Ele falou: joga esses 3 meninos lá, aumenta 7 vezes e joga na fornalha. Jogaram os 3 meninos. Agora, o que me espanta é que eles foram jogados amarrados. Eles estavam como? As mãos e os pés amarrados. E jogaram eles. A posição de quem é jogado é que a pessoa fica caída. A condição de uma pessoa jogada é que ela fica prostrada. Mas quando olharam para a fornalha, eles estavam como? Quem lembra? Como? Andando. Eles estavam caminhando. Talvez a vida te jogou numa fornalha. Talvez alguma situação te jogou para um período trágico da sua vida. Deixa eu dizer, o inimigo pode ter te jogado no fogo, mas você vai andar. O mais impressionante é que, mas espera aí, eles estavam amarrados, pastor. Eu sei, mas a crise não para quem tem fé. A crise não impede quem tem fé. Irmãos, essa semana eu estava sentado em reunião com um dos homens mais ricos do Brasil. Um menino lá da igreja me disse: como foi possível? Não sei, ele me ligou, falou que queria me conhecer, eu fui lá. Não fica explicando a fé, não. Milagre você não explica, você só vive. Você só vive. Sabe por que eu estou aqui? Porque nós estamos indo para a mesma direção. Nós estamos indo para o mesmo crescimento. Nós estamos vivendo o mesmo propósito, é a mesma fé. Agora, jogaram 3, mas quando olharam para a fornalha, haviam 4. Isso é porque o 4º homem é Jesus. Não é erro teológico, não. Porque Nabucodonosor diz: ele parece com o filho dos deuses. Se ele conhecesse as escrituras, ele dizia: esse é o filho de Deus. O 4º homem é Jesus. Sabe por quê? Todas as vezes que você for jogado numa fornalha, Jesus já vai estar lá para te livrar. Eu fiz um movimento de oração com o grupo de intercessão da nossa igreja. Nós já oramos por todos os meses de 2021. Porque a graça de Deus já está lá em 2021. A misericórdia de Deus já está em janeiro, já está em dezembro. O favor de Deus já está em abril. E as pessoas mais lindas nascem em abril. E as mais inteligentes em 23 de abril. Irmãos, a conta não fecha. A conta não fecha. Nós jogamos 3, mas tem 4. Sabe por quê? O diabo pode até mandar no jogo. Grava o que eu vou te dizer. O diabo pode até mandar no jogo, mas o dono do placar é Deus. Pode até parecer que você está perdendo, mas o 4º homem está lá. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para aqueles jovens filhos? Eu permiti a fornalha, sabe para quê? Para vocês se tornarem pessoas à prova de fogo. Porque Deus disse: eu criei o fogo e eu mando no fogo. E o fogo não podia queimar aqueles jovens. Isaías havia declarado: se você passar pela água, você não se afoga. E se passar pelo fogo, você não se queima. Isso nunca havia feito sentido até aqui. Porque eles estavam caminhando
Jesus podia estar lá consolando eles naquela fornalha, mas Jesus disse: não, vamos andar. Deus quer que você aprenda a andar em meio à dor. Quem recebe isso? Deus quer que você aprenda a andar em meio à pandemia. Deus quer que você aprenda a andar em meio à crise. Deus quer que você aprenda a andar em meio à morte, em meio a tudo aquilo que veio contrário à sua vida. Irmãos, preste atenção nisso. Jesus só permitiu aquela fornalha, sabe por quê? Quando eles saíram daquela fornalha, eles saíram caminhando. Pastor, mas peraí, e as cordas que amarravam as mãos e os pés dele? Queimaram. Entenda, Deus é o único que pode usar uma provação para te promover. Pastor, por que eu estou passando isso? Para suas correntes serem queimadas, para que você aprenda a caminhar, para que você aprenda a orar, para que você aprenda a seguir, para que você aprenda a buscar a unção do céu, para que você não pense que é cliente na igreja, você é corpo, você é membro da igreja. Irmãos, Hebreus 11:33, pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada, sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos. Preste atenção que Hebreus diz que eles tiraram força da fraqueza. Deus é o único que pode transformar fraqueza em força, pecado em honra. Onde houve pecado, superabundou a graça. Onde houve desonra, Deus colocou dupla honra. Eu não sei o que aconteceu com você até aqui, mas a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início. O seu ano pode ter começado ruim, mas vai terminar como o melhor ano da sua vida. Deixa eu te ensinar algo. Milagre não é quando tudo está a seu favor. É assim que a gente aprende. Milagre não é quando tudo está a seu favor. Grava isso, olhe para mim, isso vai te libertar. Milagre é quando Deus está a seu favor, ainda que tudo esteja contra você. Diga comigo, a fé é uma certeza. Sabe uma certeza que eu tenho? Eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias. Não sei, faço a mínima ideia. Eu não sei quais tribulações virão sobre mim e sobre nós, não sei. Mas de uma coisa eu sei. Parafraseando o pastor Billy Graham, as últimas páginas da Bíblia, elas garantem que no final a igreja vence. Nas últimas páginas da Bíblia diz que vai ficar tudo bem para nós. Vai dar ruim para o mundo, mas para nós deu bom. Irmãos, grava isso. Segunda coisa, para manter a fé em tempos de crise, você precisa entender que a fé é um escudo. Diga, a fé é um escudo. A fé é uma certeza, mas também é um escudo. De acordo com o livro de Efésios, Paulo nos ensina, tomai o escudo da fé. O objetivo do escudo é defender, proteger. Um escudo espartano, por exemplo, um soldado espartano, ele era treinado para defender a si mesmo e o companheiro do lado, por isso que os escudos espartanos eram maiores. Então a fé, ela é um escudo que não protege apenas você, ela protege você, a sua casa, seu casamento, suas finanças, a sua igreja. Entenda isso. Em alguns casos na Bíblia, Deus usa a fé para fazer o seu povo avançar. Mas em outros casos, Deus usa a fé para proteger o seu povo. Quando Deus veio com juízo sobre o Egito, o anjo da morte veio para tirar a vida dos primogênitos. Esse anjo também é traduzido como o que Malaquias e Joel fala, o destruidor. Ele tem autoridade para tirar vidas. É perigoso. Mas ele passou na rua dos hebreus, sim ou não? Passou na porta da casa dos hebreus, mas havia uma ordem: na casa que você vê o sangue do cordeiro, ali você não tem jurisdição. Levante a sua mão, diga assim: espírito de morte, espírito de destruição, na minha casa, a sua jurisdição termina. Diga: na minha casa você não tem autoridade para entrar, porque nós temos sobre nós o sangue do cordeiro. Irmãos, você precisa crer que Deus não mudou. Faça como Davi. Quem se lembra de Davi na caverna de Adulão? Vocês se lembram? Davi não se escondeu, preste atenção, por acaso. Ele estava sendo ameaçado por Saul. Davi se escondeu das ameaças, não das oportunidades. Porque enquanto ele estava na caverna, Davi discipulou 400 homens. E desses 400 ele selecionou 30, que foi a sua elite chamada como os valentes de Davi.
Se esconda das ameaças, se esconda do perigo, não das oportunidades. Nas nossas transmissões online, irmãos, nós estávamos chegando ao alcance de 4.000 pessoas por culto. 4.000. As pessoas estavam parando, até meu pai no supermercado dizendo, pessoas que nunca foram na igreja, que dia tem transmissão? Hoje tem transmissão? Virou um negócio assim, sabe por que eu estou te dizendo isso? A igreja, ela não se esconde. A igreja não é galinha, a igreja é águia. Você já viu a galinha quando anoitece? Ela some. Porque galinha tem medo de escuro, águia não. Irmãos, aprenda o que eu vou te ensinar. Jesus, ele repreendeu os ventos e acalmou o mar. Quem entendeu? Aprenda a repreender o que precisa ser repreendido e acalmar o que precisa ser acalmado. Tem pessoas que só precisam aprender como te tratar, elas não precisam sair da sua vida, mas você precisa ensinar elas como te tratar. Mas tem pessoas que tem que ir embora e você não pode sentir saudade. Aí nessa hora você pode cantar o hino da Roberta Miranda. Vai com Deus. Conhece ela, é fã? Vai com Deus. Irmãos, a fé sempre foi e sempre será o refúgio do povo de Deus. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu justiça que vem por meio da fé. É impressionante como a fé de Noé salvou sua família, mas não impediu o dilúvio. Percebe isso? A fé de Noé salvou a família dele, até os animais, mas não impediu o dilúvio, porque em alguns momentos a sua fé não vai te fazer avançar, em alguns momentos ela vai te proteger para você avançar depois. Irmãos, Deus o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido, e só por obedecer a Deus, Deus imputou isso como justiça. Sabe por que ele foi o único salvo daquela geração? Porque ele obedeceu à voz de Deus, ele creu na voz de Deus, ele confiou na voz de Deus. Sabe o que precisa para a igreja prevalecer? Confiar mais na voz de Deus. A Bíblia diz, creia em Deus e vocês estarão seguros, ouça os seus profetas e vocês vão prosperar. Sabe quando é que a igreja prospera? Quando você prospera, a igreja é você. Sabe quando é que a igreja cresce? Quando você cresce, a igreja é você. Entenda, a fé não apenas te torna corajoso, a fé te torna responsável. Existe um vírus aí, claro, se previna, toma cuidado, siga algumas regras, mas não se esconda como uma galinha. Irmãos, Provérbios 15:32 diz, quem rejeita a disciplina, prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão, adquire conhecimento. A fé traz segurança, a fé é o escudo mais poderoso do universo. Terceiro, a fé é uma decisão, a fé é uma certeza, a fé é um escudo e a fé é uma decisão. Pastor Mike Murdock diz, uma decisão errada causa sua dor, uma decisão certa remove. Muitas pessoas estão sofrendo porque decidiram errado, muitas pessoas estão sofrendo porque escolheram a pessoa errada, muitas pessoas estão sofrendo porque gastaram naquilo que não deveriam ter gasto. A sua decisão, ela vai te trazer vida ou vai te adoecer. Muitos pensam que fé tem a ver com condição financeira, emocional. Pastor, quando eu receber aquela grana na justiça, aí eu começo a dizimar e ofertar. Pastor, quando eu estiver bem emocionalmente, aí eu sirvo na igreja. Fé não tem a ver com condição, querido. Fé é decisão. Vou te provar. Em Romanos 4,16, é por isso que a promessa vem pela fé. A promessa vem para que ela seja segundo a graça. Dá para projetar isso aí? Que eu quero ler com os irmãos. Romanos 4,16. Romanos 4,16. Eu quero ler com vocês do 16 ao 22. É por isso que a promessa vem para que ela seja segundo a graça. Porque tudo que nós recebemos, nós não merecemos, mas Ele nos deu. Assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé, como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos os que creem.
Abraão é o pai da fé, quem concorda com isso? Mas quantos milagres Abraão fez? Quantos, gente? Quem acha que foi um? Quantos demônios Abraão expulsou? Então por que ele é o pai da fé? Se ele não fez milagre nenhum. É porque fé não é condição, fé é decisão. Ele decidiu crer. Próximo. Conforme aparece nas escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque, vamos ler? Abraão creu. Do nada. Deus é o único que faz do nada a sua matéria-prima. Para fazer esse púlpito, o cara precisou do acrílico, matéria-prima. Ele precisou de um aço, matéria-prima. Deus não precisa de nada. Para te curar, ele não precisa de nada. Deus é o único que consegue fazer do nada sua matéria-prima. Acredita, igreja, no que eu estou dizendo. Deus vai trazer coisas do nada para a sua vida a partir de hoje. Pode mudar. Mesmo quando não havia motivo. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de seus descendentes, esse é o número de descendentes que você... Tudo que Abraão tinha era uma promessa, tudo que nós temos é uma... Eu posso declarar a promessa de Deus sobre a sua vida? Deus vai te curar, Deus vai abrir portas, essa igreja vai alcançar níveis que nunca alcançou. Você vai viver salvação na sua casa. 2021 você vai viver viradas financeiras. Você vai ver pessoas na sua casa se convertendo ao Evangelho. Se prepara, 2021 nada vai te parar. É uma promessa. Você pode ignorar tudo que eu estou dizendo, não tem importância, mas eu escolho crer. Próximo. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Pode mudar. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu, e com isso ele deu glória a Deus. 21. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo. Quem tem essa convicção essa noite? 22. Por isso, por sua fé, ele foi considerado... Fé não é condição. Ele não tinha condição de crer, ele não tinha condição de gerar, ele não tinha condição de vir ao culto, mas ele creu. Ele decidiu crer. O que eu quero que você entenda essa noite, querido, é que eu sei que muita gente aqui não tem esperança. Eu sei que muita gente aqui está endividado. Muita gente aqui está quase chutando balde. Eu quero que você decida crer. Eu quero que você decida confiar. Porque em Filipenses Paulo diz: Ele não é fiel apenas para prometer. Ele não é fiel apenas para começar. Aquele que começou também é fiel para terminar. Deus não vai deixar nada na sua vida pela metade. A sua decisão tem mais poder que a sua condição. Levante a sua mão, diga: a minha decisão hoje tem mais poder que a minha condição. Diga de novo: a minha decisão tem mais poder que a minha condição. Pastor Elwin McManus disse que a fé não torna as coisas fáceis, a fé torna as coisas possíveis. Possíveis. Por último, para manter a fé em tempos de crise, em seguida eu vou orar por você. A fé é uma resposta. Diga comigo: a fé é uma resposta. Provérbios 15, 23. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Como é bom você liberar a palavra certa na hora certa. Irmãos, em momentos de crise, as pessoas procuram por respostas. O que está acontecendo, pastor? O que está acontecendo, Deus? Em momentos de crise, as pessoas procuram por respostas. E sabe qual é o grande problema aqui? O pastor Paulinho, que lida muito nessa área emocional, sabe? É que pessoas carentes, diante das crises, elas se tornam mais vulneráveis ainda. Porque pessoas carentes, elas não atraem interessados, elas atraem interesseiros. Sabe, uma coisa que me chama a atenção é que tubarão e piranha é atraído pelo gosto do sangue. Pessoas carentes estão sempre sangrando.
É por essa razão que pessoas carentes ficam vulneráveis, porque momentos de crise, as pessoas buscam por respostas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Depois que isso tudo passar, qual igreja nós seremos em 2021? Como será a sua generosidade em 2021? Porque a fé é uma resposta. Qual é o valor que você vai dar para a leitura bíblica e para a oração no ano que vem? É num cenário de crise, grava isso, irmãos, eu preciso que você entre no seu coração para orar. É no cenário de crise que surgem novas respostas. Quem crê nisso? Eu vou te dar 3 exemplos aqui gerais. No final da Segunda Guerra Mundial, o cacau ficou escasso na Itália. Aí me surge um homem chamado Pietro Ferreiro, que ele disse: eu não posso quebrar, não é porque está em crise que eu vou falir. E ele começa então a fazer uma pasta, um doce, à base de avelã, um pouco de açúcar e um pouquinho de cacau, porque o cacau estava escasso. Aquilo começou a fazer tanto sucesso, que ele pôs o nome de Nutella. Alguém já provou? Você sabia que a Nutella é uma resposta que nasceu na crise? Vou te dar outro exemplo aqui no Brasil. Na década de 30, o café moído, os armazenamentos de café começaram a estragar aos montes. Então o governo brasileiro chegou para a Nestlé e falou o seguinte: olha, nós não podemos perder essas sacas de café, senão vai quebrar até o país. Vocês não podem fazer alguma coisa não? A Nestlé pensou rápido. Uma sugestão do governo brasileiro: por que vocês não fazem com café a mesma coisa que vocês vêm fazendo com leite? Porque já tinha leite em pó, não havia café em pó, era só em grão ou moído. A Nestlé então começou a transformar café em pó e armazenar. Isso fez com que o café durasse muito mais. E eles precisavam de uma marca para aquilo e chamaram aquilo de Nescafé. A marca mais valiosa da Nestlé hoje é a Nescafé. Alguém aqui já comprou café em pó? Você está comprando uma resposta e não sabia. Por último, 2 caras estavam em Paris e estava nevando muito, e eles precisavam de um táxi. Eles não achavam táxi de jeito nenhum. Eles pensaram: por que a gente não cria uma empresa que não depende dos táxis? Que a pessoa pode usar o aplicativo do celular e pedir o carro que ela quiser, onde ela quiser, na hora que ela tiver. Tá, como é que nós vamos chamar? Uber. Alguém já usou Uber? Respostas que nasceram em tempos de crise. É na crise que surgem novas respostas. Você não é uma vítima dessa crise, você é uma resposta. Fique de pé se você pode. Projete aí 1 Pedro 3,14. Diga comigo: a fé é uma resposta. 1 Pedro 3,14. Eu quero que você leia comigo isso. Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Quem recebe? Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Pode seguir. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, resposta: estejam sempre preparados para explicar. Qual que é a razão da sua fé? Qual que é a razão de você estar aqui hoje? Próximo. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Próximo. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Próximo. Pois Cristo também sofreu, vamos ler todos. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi
ressuscitado pelo Espírito. Jesus não vai morrer por você, Ele já morreu. Jesus não vai ressuscitar, Ele já ressuscitou. O milagre não vai acontecer, já aconteceu, já aconteceu. Eu quero orar por você essa noite, feche seus olhos.